Olá, gente, bem-vindos ao canal Tenha Medo. O meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Tenha medo. Bem, gente, a história que eu vou contar é de uma senhora chamada Betânia. E essa história passou muitos e muitos anos da vida dela, porém ela nunca esqueceu. Ela morava no interior da Paraíba, num lugar chamado Mogeiro. E ela sempre teve o sonho de se formar, a paixão dela era ser médica, porém como ela não tinha condição, ela gostaria de ser enfermeira. Só que ela não tinha condição, os pais dela não tinham condição de dar esse estudo para ela. Ela teria que sair da cidade do interior e ir para a capital para poder estar estudando. Só que os pais dela eram muito repressor, muito controlavam muito ela, não deixavam ela fazer o que ela tinha sonho, seguir o sonho dela. E ela namorava um rapaz chamado Francisco. E esse rapaz, ela combinou com esse rapaz de se casarem e vir embora para a capital. Só que depois de muitos anos de namoro, ela sentiu que ele estava acomodado, principalmente porque ele era filho único e, assim, de homem, ele era o único e ele tinha as irmãs mulheres. Então, ele, como se diz, ele e o pai dele eram os homens da casa. E mesmo a Betânia pedindo para ficar na casa de parentes, para estudar, para se formar, os pais dela não deixavam ela sair para estudar fora da cidade, né? Não sei para que isso, não sei para que prender os filhos, porque tudo que se prende um dia vai embora e não volta mais. E se você deixar livre, aí a pessoa sempre retorna. E foi isso que aconteceu. Ela confrontou o Francisco, perguntou ao Francisco se ele tinha intenção realmente de casar com ela e ir embora para a capital, onde ela gostaria de estudar, fazer enfermagem. E ele falou que ele não ia largar a família dele, a mãe, o pai, para estar indo para a capital, para estar se arriscando numa coisa que ele não tinha certeza, ele não queria se arriscar. Então a Betânia terminou o noivado, acabou com tudo. 3 dias depois ela fugiu de casa, pegou o dinheiro que ela tinha juntado e acabou fugindo de casa. E foi para a capital. Lá ela não procurou nenhum parente. Ela foi morar em uma pensão, ela começou a estudar e se formou. E depois que ela estava já fazendo estágio, ela mandou uma carta para a família dela, avisando que ela já estava formada, que ela estava fazendo estágio. Então a mãe dela pediu que ela retornasse porque o pai dela estava muito doente. Então ela tirou um tempo e voltou para a cidade dela para rever o pai. E no começo o pai dela não queria ver ela, não queria nem olhar, não queria nem saber do nome dela. Para ele, ela tinha morrido. Mas depois de algum tempo, aquela raiva, aquela ira dele passou, se abrandou. O coração dele se abrandou, principalmente que ele soube que ela era formada, era uma moça formada naquela época, que ela conta que era muito difícil uma moça pobre, uma moça do interior do Brasil, ter uma formação.
ela começou a cuidar do pai, começou a tratar do pai dela, ela tinha uma condição melhor. E ela começou a comprar os remédios e cuidar do pai. Quando foi à noite, havia uma festa na cidade, festa de igreja. Quem mora no interior sabe como são essas festas. E ela foi até essa festa e as pessoas quase não falavam com ela, porque achavam que ela tinha feito uma burrice, uma ingratidão. E ela andou sozinha até que ela viu Francisco. E ela viu Francisco isolado, encostado em um poste de madeira, só que estava escuro. Ele estava muito estranho. E ela ficou com medo, mas ela mesmo assim ela foi até ele e perguntou se estava tudo bem, como é que estava, pediu perdão, ter ido embora. E ele quase não falava. E ela achou muito estranho ele estar ali sozinho, ninguém falar com ele não interagir com ninguém. E ela perguntou para ele se ele gostaria de dar uma volta na praça com ela. E eles foram, deram uma volta na praça, mas em silêncio, ele não falou nada. Depois, ela falou para ele que tinha que ir embora porque estava na hora de dar o remédio do pai dela e ela não podia passar daquele horário. Ele disse que iria acompanhá-la até a porta da casa dela. Então ela foi tentando conversar com ele, falar para ele que a capital era muito bom, que ela já estava morando em uma kitnet, que ela estava trabalhando em um hospital e que ele não deveria ter medo de se arriscar, porque se arriscar na idade deles, que eles eram jovens, era bom, porque iam ter uma vida melhor. E ele sempre calado. Algumas vezes ele balançava a cabeça. Então, chegando no portão da casa dela, antes deles se despedirem, ela perguntou para ele se ele perdoava ela por ela ter ido embora, fugido. E ele falou que sim, que não tinha o que perdoar dela. Ela não tinha feito mal nenhum a ele. Ele mesmo era que tinha feito mal a ele mesmo. E ela perguntou se ele gostaria de reatar e de se casarem e ele ir embora com ela para a capital. E ele falou que agora, no momento, para ele era impossível. E ela ficou achando, será que ele casou com alguém? Será que ele está comprometido com alguém? Então ele disse que se sentia muito arrependido do que tinha feito e do que também tinha deixado de fazer. E que se pudesse voltar atrás, sim, ele se arriscaria com ela nesse novo lugar. Ele não teria tido tanto medo e ele não estaria sofrendo tanto quanto ele está sofrendo agora. E disse algumas coisas desconexas que ela não compreendeu o que estava se passando com ele. Então ele se despediu friamente dela e foi embora. Só que ele tomou um outro caminho que não era o caminho da casa dele. Era um caminho diferente. Ela entrou, foi cuidar do pai dela. No outro dia, ela saiu e foi até a farmácia comprar alguns medicamentos. E ela se encontrou com as irmãs dele. E teve uma discussão, um bate-boca, e quase partindo para agressão. E uma das irmãs dele falou que ele havia se suicidado na casa onde ele estava fazendo para eles se casarem, se mudarem, viverem lá. Ele se suicidou lá, assim que ela foi embora. E ela ficou muito chocada, muito abalada. Voltou para casa e falou com a mãe dela: poxa, mãe, a senhora não me avisou que ele havia falecido, que ele havia cometido essa loucura. E a mãe dela falou que não contou a ela
por causa do estado do pai, que estava muito delicado e que ela não queria mais preocupação, mais discussão dentro de casa. Ela foi até o cemitério, viu o túmulo dele, levou flores, chorou. E depois que o pai dela ficou bom, ela nunca mais retornou a essa cidade, nem mesmo para o enterro do pai. Ela não teve mais coragem de voltar a essa cidade. Isso já faz mais de 50 anos, ela já é avó. Bem, gente, esse é o relato da Dona Betânia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de dar o like. Comentem as suas opiniões. Compartilhe com amigos que gostam do sobrenatural. Indique o nosso canal. Lembrando a vocês sempre, tenha medo e até a próxima história. Tchau, pessoal.